Seja bem-vindo, então, meu caro aluno, minha cara aluna, ao nosso encontro de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas refletirmos o seguinte objeto de conhecimento. Vamos juntos e juntas refletir a revisão e a avaliação desta aula de hoje. Então, quero te convidar para olhar com muita atenção cada ponto que vamos referenciar na aula de hoje. Você possa, de repente, anotar os pontos necessários e vamos juntos para a revisão de hoje. Bem, meu caro aluno, estamos agora fazendo todo um itinerário de lembrança de alguns conceitos muito básicos e bem importantes que nós tecemos ao longo da unidade. O primeiro conceito que eu quero resgatar com você é a ideia de transcendente. É necessário pensar que o transcendente, de maneira muito geral, ele tem o teísmo, a crença na existência dos deuses, seja um ou mais de um Deus. E nós poderíamos dividir esse teísmo em vários campos. O primeiro campo, o monoteísmo, a crença em um só Deus. O segundo campo seria o politeísmo, que é a crença em vários deuses. E também o segundo campo, que seria o enoteísmo, que seria a crença em vários deuses, mas com um deles superior a todos. E aqui a gente vai relembrar o conceito de enoteísmo, que nós referenciamos nas aulas passadas. O enoteísmo ele reconhece muitos deuses, mas prefere se concentrar exclusivamente em um. Geralmente considerado o Deus da família ou do clã, consiste em acreditar em várias divindades, mas ao mesmo tempo em um Deus superior. Trata-se de uma visão politeísta na qual existe um Deus com nível hierárquico e superior. E aqui nós temos o exemplo do hinduísmo. O hinduísmo é um exemplo clássico de monolatria ou enoteísmo na prática. Os hindus geralmente adoram um Deus, mas reconhecem que existem inúmeros outros deuses que também podem ser adorados. E aqui eu queria resgatar com você o conceito de ateísmo e agnosticismo. O ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus e nega a sua existência. Então, toda pessoa que não acredita em Deus e nega veemente a existência do divino ou de Deus, esse seria o ateu. E toda pessoa que não acredita em vida após a morte também seria o ateu. E também nós temos o segundo conceito, o do agnóstico. O agnóstico ele não tem certeza se Deus existe ou não existe. E também não sabe se tem vida após a morte. Então, nós temos assim duas categorias bem interessantes quando nós paramos para pensar em relação a ateísmo e agnosticismo. Tá? Então, vamos agora ficar com a animação do mito dos Carajás, por gentileza. No início, os Carajá moravam no fundo do rio Araguaia, na comunidade dos Bharati Mahadu. Satisfeitos e gordos, viviam em um espaço restrito e frio. Um jovem Carajá, curioso sobre o mundo da superfície, encontrou uma passagem na ilha do Bananal, o Inizedena, o lugar da mãe da gente. Fascinado pelas praias e pelas riquezas do Araguaia e pelo vasto espaço para correr e morar, o jovem reuniu outros Carajá e subiram até a superfície. Tempos depois, encontraram a morte e as doenças. Tentaram voltar, mas a passagem estava fechada e guardada por uma grande cobra por ordem de Cowboy, chefe do povo do fundo das águas. Resolveram então se espalhar pelo Araguaia, rio acima e rio abaixo. Com Kinishiwa, o herói mitológico, conheceram os peixes e muitas coisas boas do Araguaia. Depois de muitas peripécias,
Quinixuá casou-se com uma moça Carajá e foi morar na Aldeia do Céu. Na Aldeia do Céu, cujo povo, os Biu Marradu, ensinou os Carajá a fazer roças. Os Carajá aprenderam a cultivar a terra, garantindo seu sustento. Assim, os Carajá se tornaram os guardiões do Araguaia, vivendo em harmonia com a terra e as águas, mantendo viva a memória de suas origens. Então, meu caro aluno, que bom que nós vimos então um pouco da mitologia do povo Carajá. E aqui a gente relembra algumas ideias de transcendência que os povos originários carregam e que são muito importantes para a nossa aula de hoje. Entre os povos indígenas é profundamente enraizado em suas cosmologias, mitologias e práticas espirituais essa conexão com a natureza, essa conexão com a sua ancestralidade, né? E aqui, uma outra ideia que é muito importante, essa dimensão de que essas concepções específicas da transcendência variam entre as diferentes culturas indígenas. Há alguns temas comuns que podem ser identificados. Por exemplo, vamos ver, a conexão com a ancestralidade, a natureza sagrada, a experiência direta do sagrado, e também as relações ancestrais, né? Então, nós podemos dizer que esses pontos que estamos elencando em relação aos povos originários, eles são muito importantes para nós entendermos um pouco a concepção de transcendência a partir deles. Agora, eu quero te convidar para olharmos uma outra dimensão de nossa unidade de hoje. Estou aqui, nesse cemitério, e aí relembramos a nossa temática, que nós falamos sobre a nossa finitude humana, sobre os ritos funerários, sobre a dimensão da morte. E aqui, pensar sobre a nossa finitude significa refletir sobre o fato de que nossa vida tem um fim. Isso nos faz entender que um dia todos nós morreremos, e isso é parte natural da vida. Essa reflexão pode nos ajudar a valorizar mais os momentos que temos e a viver de maneira mais plena e significativa hoje. E aqui nós vamos relembrar alguns sentimentos que muitas das vezes nos afetam durante a dimensão da morte, quando nós nos encontramos com o fenômeno da morte. O primeiro, que é o medo, que é algo que é comum quando pensamos na morte, e desperta a questão do desconhecido e assusta um pouco. É normal de se sentir inseguro quando nós estamos diante de uma situação de morte. A tristeza, que pode nos fazer com que nós tenhamos um sentimento de perca diante da pessoa amada, da pessoa falecida. E, querendo ou não, essa tristeza, encarar a tristeza é parte também importante para a gente curar um pouco essa dimensão da falta que a morte pode nos dar. Também nós temos a dimensão da confusão, que muitas das vezes a gente pode se sentir confuso ao pensar sobre a morte, principalmente quando a gente pensa sobre o futuro, nos questionamos. Também tem pessoas que, diante da morte, sentem raiva, e aí, para pensar, às vezes é um sentimento que a pessoa sente de raiva, porque não admite que aquela vida poderia ser interrompida. Esses sentimentos são importantes, são normais e fazem parte do processo de luto. E a gente poderia pensar que as mais antigas referências de práticas religiosas na humanidade estão relacionadas com as cerimônias fúnebres, ou seja, as cerimônias ligadas à morte. E aqui eu vou te convidar para você dar uma olhadinha num depoimento do nosso querido Padre Claudio, que vai falar sobre a relação da morte e os ritos funerários. Primeiramente, é importante a gente compreender que todas as religiões, elas apontam para uma realidade transcendente. No que diz respeito à morte, cada uma tem o seu modo de olhar, por isso elas diferem. Pensemos, por exemplo, nas religiões monoteístas,
judaísmo, islamismo, cristianismo, que compreendem a morte como uma passagem definitiva para outra realidade, que podemos chamar de céu ou paraíso, ou simplesmente uma realidade totalmente outra. Mas existem também as religiões como indianas, o espiritismo, o budismo, que entendem na morte uma possibilidade de voltar à Terra. É o que nós chamamos de reencarnação. Para as religiões monoteístas não existe reencarnação, apenas a ressurreição. Mas para as religiões como o espiritismo, que a partir da morte entram para uma realidade diferente, sobrenatural, tem a possibilidade de voltar. O budismo, por exemplo, lida com a morte sem separar do nascimento, morte e nascimento de forma muito integrada, unidas, porque entendem a morte como um novo nascimento. E assim a gente entende que cada uma lida com a morte de uma forma diferente, mas eu penso que esses dois pontos eles são essenciais no modo das religiões enxergarem a morte. Os ritos fúnebres compreendem o conjunto de rituais que se faz desde o momento da agonia, principalmente dentro do cristianismo católico, até o momento da morte, passando também pelos rituais que se faz no pós-morte e que se estende com o luto. Eles têm uma importância muito grande dentro da religião, porque é como que uma preparação daquele que morreu para ir à eternidade. Então tem um sentido muito simbólico, desde as flores, as velas, o banho daquela pessoa que morreu e tantos outros símbolos que compreendem ali tanto um conforto para as famílias que estão direcionando aquela pessoa para uma nova realidade simbolicamente, como também para o próprio morto, que vai agora para uma dimensão sobrenatural ou transcendente. Esses ritos fúnebres, eles, especialmente quando se fala do luto, que tem assim, uma dimensão muito importante que revela a estima pela pessoa que faleceu, mas também a solidariedade com a família e compreende um todo. As religiões, todas elas têm os seus momentos de rituais fúnebres, como preparação daquela pessoa para a eternidade. Então, nós olhamos algumas ideias que foram expostas sobre ritos funerários, e aqui algumas ideias que são, só para a gente reforçar essas ideias básicas. O conceito de ritos fúnebres são práticas e cerimônias realizadas em homenagem aos mortos, que variam entre as culturas, e tem como objetivo principalmente o servir a pessoa lidar com a perca, honrar a memória do falecido e, em muitos casos, também facilitar a transição do espírito para o além. E aqui a gente vai fazer algumas ideias aqui bem importantes, algumas características dos ritos fúnebres, que é cerimônias de despedida, tem também os rituais de luto, sepultamento ou cremação, também toda a simbologia que envolve a questão do luto. Também nós queremos relembrar que os ritos fúnebres têm também a dimensão da conexão comunitária, que é uma comunidade de pessoas que têm fé, que promove aquele rito fúnebre. Os rituais religiosos que podem mudar de cultura para cultura. Também nós temos que lembrar a dimensão da memória do falecido e também a transição espiritual que ocorre quando nós presenciamos a dimensão do rito fúnebre. A pessoa sai do plano da terra para um plano além. Muitas das vezes a gente chama de céu, de transcendência, de universo. Então, essa transição do ponto material para o espiritual é algo que é muito enfatizado nos ritos fúnebres. Também nós queremos fazer memória de como é que os ritos fúnebres eles ocorreram ao longo da história. Vamos lembrar aqui algumas ideias que
são interessantes. Os ritos fúnebres, eles têm uma longa história que remonta às primeiras sociedades humanas, começando na pré-história, como o sepultamento e objetos nos túmulos. Vamos pensar que esses indícios de objetos nos túmulos já vão, de certa forma, direcionar para essa ideia de vida após a morte. Também nós vamos ver que com o surgimento das civilizações, esses rituais se tornaram mais elaborados. E aqui vale lembrar o ritual da mumificação e tumbas no Egito, acompanhados de oferendas e cerimônias religiosas. À medida que as religiões se desenvolveram, os ritos fúnebres passaram a incorporar elementos espirituais e teológicos, refletindo crenças variadas sobre a morte ou pós-vida. E aqui nós podemos pensar como o culto aos ancestrais, nas tradições africanas e urubás, foram se sedimentando, né? Na modernidade, esses ritos continuam a evoluir com novas práticas, é claro, com suas devidas influências culturais, resultando em uma mistura de tradições devido à globalização e também à diversidade cultural. Aqui, meus caros alunos, além disso, vale lembrar que as mudanças sociais, como a urbanização e a alteração das estruturas familiares, elas têm impactado os ritos fúnebres, levando a forma de celebração e luto mais simples ou também a opções como a cremação. Tá? Então, essa seria a ideia geral quando paramos para pensar em ritos fúnebres ao longo da história. Agora, uma outra ideia que é muito interessante, que nós olhamos e vislumbramos nas nossas aulas dessa unidade, foi a dimensão de todas as ameaças à vida. Vimos que tivemos situações, tanto do ponto de vista político, as religiões que, de certa forma, se envolvem em questões geopolíticas, as teologias e espiritualidades que foram mal compreendidas e, de certa forma, tentaram se sobrevaler politicamente, geopoliticamente. E aqui nós vemos que essas ameaças à vida podem gerar um contexto de guerra e violência. Para pensar todos os lugares do mundo que nós temos guerras nesse exato momento. As grandes cidades, todas as situações que ameaçam a vida humana. E aqui nós podemos pensar que esse cenário de guerra, de sofrimento, é algo que ameaça a vida na sua profundidade e no seu aspecto mais basilar. E aqui eu quero te convidar a ver alguns aspectos. Uma das principais ameaças à vida, principalmente à vida humana, são a guerra e a violência. A decisão de entrar numa guerra sempre é tomada sem ter em consideração os povos dos países, que são os que mais sofrem, principalmente os mais pobres. A violência é um mal crônico em nossas sociedades e presente principalmente em nossas maiores cidades. Então, para pensar que essa dimensão de violência e de guerra é algo que nós estamos presenciando diuturnamente. Por exemplo, agora, nesse exato momento, estamos vendo a situação da guerra na Ucrânia. Mas não somente a guerra na Ucrânia, vemos também guerrilhas urbanas na América Central, em países da África ou do Oriente Médio, e que muitas das vezes não se leva em consideração as populações mais vulneráveis, as populações mais pobres, que infelizmente pagam um preço muito caro, um preço com a vida. E aí também nós temos que pensar que, além desse cenário de guerra, todo o cenário de violência que nós presenciamos nas grandes cidades geram uma cultura de morte,
uma cultura de morte que podemos citar como manifestação dessa cultura de morte duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Uma vasta quantidade de guerras civis que, inclusive no Brasil, nós vivenciamos entre a década de 70, 80, principalmente com o regime militar, mas também com outros regimes que nós presenciamos ao longo da história brasileira e também latino-americana. Os milhões de mortos que foram fruto dos regimes totalitários, como o nazismo. Nós temos que fazer memória dos genocídios que ocorreram contra os vários povos, como os armênios, os ucranianos, os cambojanos, os ruandenses e vários povos indígenas. De maneira muito especial aqui na Amazônia, nós podemos perceber que muitos dos nossos povos foram, infelizmente, vítimas de verdadeiros genocídios. Nós também podemos fazer memória do terrorismo institucionalizado, também podemos fazer memória das ações cada vez mais virulentas de máfias internacionais. Também nós queremos fazer memória das poderosas organizações de tráfico de droga, armas e até de seres humanos, a criação e aumento de armamento atômico e nuclear, que inclusive ameaça a vida do planeta, a vida como um todo. E também nós podemos fazer memória da violência urbana que acomete os grandes centros urbanos. Meu caro aluno, depois de nós vermos todo esse itinerário, nós finalizamos com uma dica especial, né? Com um certo olhar de otimismo que queremos oferecer para você e para toda a sua comunidade. Os cuidados com a vida. Né? É importante nós termos esse cuidado no gerenciamento de conflitos. É necessário nós sermos agentes de promotores dos direitos humanos, promovermos uma educação ecológica e ambiental, ainda mais nesse cenário de crise climática que sofremos. E, ao mesmo tempo, sermos pessoas promotores da justiça social, principalmente pensando na superação da fome e de outros males sociais humanos. E também nós queremos ser agentes que somos erradicadores do colonialismo. Né? Todo e qualquer tipo de colonialismo que possa acometer a sociedade humana, nós somos contra. Porque, querendo ou não, todo ser humano ele tem direito aos seus direitos básicos da vida, a vida digna, a promoção da sua dignidade como ser humano. Uma dignidade do ser humano que deve ser olhado, como foi colocado ao longo dessa unidade, uma dignidade do ser humano que promova uma cultura da vida. Então, muito agradecido por você nos acompanhar ao longo dessa revisão e vamos que vamos juntos construir a educação.